a vida convidando, falando, olha, isso é importante para você ainda, isso é essencial para você? Não, não é mais. Então solta, solta. Mas se eu soltar, o que vai sobrar? Né? Porque esse feminino, ele está querendo se demonstrar às vezes com um pouco de agressividade, né? E não é agressividade jamais contra o outro, né? É a postura, às vezes, do não, de não dá mais, ou então de um chega. Aí as pessoas falam, mas o yoga é capaz de fazer tudo isso? Né? Como se fosse um yoga, uma coisa assim, um potinho que eu fosse colocar na cabeça da pessoa, né? E a partir dali, não, é um processo contínuo, constante. Acordada, dormindo, caminhando, se alimentando, né? E aí ela começa a perceber que este feminino, ele não precisa passar só pelo esmalte vermelho, pela sainha e pelo salto alto. Isso é só um detalhe para quem gosta, quem quer. Né? O mais importante, se é que pode se falar dessa maneira, é a pessoa estar mesmo conectada. Ela está tranquila. Se ela quer passar o esmalte, não cabe a mim. Né? Mas se passar, que seja a coisa mais importante e linda que ela está fazendo naquele momento e falar, uau, que demais isso. Sem problemas com relação a isso. Porque pode ser um encontro consigo mesma. Nossa, ela pode encontrar essa força do feminino numa roupa diferente, num batom. É claro que pode, não precisa, né? Ela pode praticar o yoga e continuar sendo ela mesma. Mas ela nunca mais vai conseguir ser ela mesma. Então no yoga, esse fortalecimento físico, né, que muitas vezes passa por muitas pessoas só a questão física, para mim foi um encontro no encontro. A partir do momento que eu encontrei. E aí dar conta disso, né? Como que eu vou dar conta disso? Eu vou começar a ter uma experiência com isso. Eu vou começar a me aprofundar, né? A ler, a procurar formações e informações para poder perceber se aquilo que me encantou, me transformou, se eu ia conseguir bancar enquanto energia, né? Então, esse encontro com esse universo, né? Eu falo para as minhas alunas, para as minhas queridas, é só um portal. Mas o que é yoga? É só um portal. O que você vai achar é a sua essência aí diante desse universo. Então esse encontro, com o encontro, foi um chamado, né? Eu coloco desta maneira, foi um chamado. São inúmeras as oscilações, de uma certa maneira vai vazio, falta, mas o que é muito forte em todas elas é uma falta de si mesma, é uma ausência de si mesma. E aí que entra o yoga, né? Que o yoga, quando começa a ter um contato com o corpo, eu sinto que essas mulheres começam a aterrissar em si mesmas. Elas não sabem muito bem onde elas estão e como chegaram até lá. No entanto, quando começa a praticar, e é interessante
a transformação que vai acontecendo. Tem pessoas que podem vir 3, 4 vezes, 5 vezes na semana, mas muitas vezes aquela outra mulher só consegue vir aquele dia, aquela horinha. E é muito lindo isso, porque vai transformando cada uma de acordo com o que é possível. Porque o próprio yoga, ele é uma dose muito forte. E aí não dá, tem pessoas que só precisam de um golezinho, tem mulheres que precisam de uma cachoeira bem imensa, pum, na cabeça assim, sabe, fragmentando tudo para ver se sobrou alguma coisa. E aí entra no esgotamento, porque a prática dá esse esgotamento, é só a oportunidade de esgotamento, né? Da presença, da disciplina, para poder preencher um pouco esse vazio, que a pessoa não consegue nem perceber que está no vazio. Mas por conta, muitas vezes, do desequilíbrio, né? Até na questão mesmo do peso, sabe? O peso que carrega emocional, o peso da preocupação, e às vezes quer buscar isso no yoga. E é muito interessante porque conforme vai se aprofundando na prática, na essência, nos yamas, que é a base aqui do trabalho do Espaço Energia, elas começam a perceber que está acontecendo sim aquele alinhamento, mas isso não é a preocupação daqui. Porque o grande convite é começar a nutrir aquele vazio que estava no olhar quando a pessoa chegou. E o yoga é um grande convite. O que cada um vai conseguir digerir não dá. Eu não tenho essa arrogância, essa ideia. Né? E compreendo perfeitamente quando elas precisam se afastar. Porque a força que elas começam a entrar em contato com esse feminino, com essa mãe terra, com esse pé no chão, de falar, peraí, o que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com a minha vida? E aí começar a resgatar isso, é claro, né? Entra numa casa, né? Nossa, eu sempre morei aqui e nem percebi que estava tudo tão bagunçado. E começa a abrir gavetas e guarda-roupas e perceber que não se identifica mais com aquilo, que não quer dizer mais nada. Ou então que não se identifica, mas ainda tem medo de soltar e se agarra a tudo isso. Aí o yoga convida novamente, olha, é isso mesmo. É isso que você quer para você? Nossa, ela está se encontrando. E se ela está se encontrando, eu também estou me encontrando. Porque nós estamos conectadas de alguma maneira. Né? A força dela é a minha. Bons retiros, né? O meu trabalho com yoga começou a ter uma nuance de se aprofundar um pouco mais. Eu falei, por que não? Por que não esse olhar dessas mulheres perceber essa vontade de ficar um pouquinho consigo mesmas? Começar a perceber um pouco esses pensamentos, esses sentimentos. Porque não tem como, você está no dia a dia, seja metrô, seja ali o ônibus, seja o carro, seja o trânsito. Passam semanas, meses, anos, vidas, e a pessoa não para um pouco e não se retira de si mesma. Eu falei, uma experiência comigo mesma e com essas mulheres. Vamos fazer essa dança, vamos dançar juntas. Então, a princípio, tem uma programação, mas uma programação que tem, assim, muitos intervalos, né? Que eu gosto de fazer uma correlação com a própria respiração, né? Você inspira, você não tem como, mesmo que a gente não perceba, a gente dá uma parada, né? Para depois expirar. Então, você vai participar do retiro, mas o que você está levando, né, nesse retiro? E o convite para essas pessoas, para essas mulheres, para esses seres é assim, olha, eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas fica um pouquinho presente, fica um pouquinho com você, durante algumas horas, para algumas pessoas. Porque não é o tempo, né, que você está no lugar se retirando, é o quanto você teve coragem de se retirar de certo lugar.
Então elas começaram a participar e começaram a ter um contato maior consigo mesmas. Uma que eu gosto muito de colocar as pessoas para pisar no chão, então nós fazemos uma prática de yoga na terra, na grama, e aí começa já, né, o ficar descalço, o pisar no chão. E o quanto isso encanta as pessoas, o quanto as mulheres adoram fazer isso. Mas onde estava, né, essa experiência? Ela estava isolada, né, nos afazeres, nos compromissos, nas formações e informações. Aí vem o retiro e você se retira um pouco disso. Lógico que causa um estranhamento, né, o desconhecido, né, se assusta um pouco, né, de praticar yoga no meio de uma floresta, né, sabe? Ou de caminhar e o convite, olha, a nossa prática hoje vai ser uma caminhada, nossa prática, né? Então o seu asana, cada passo que você vai dar é um asana que você está construindo. Então perceba onde você está andando, como que você está respirando, tá? Perceba as árvores, os verdes, tudo, as flores, né? Então a prática hoje vai ser presença, caminhar. E você vai caminhar consigo mesma. Eu estou ali perto, você sabe que eu estou ali perto, tá? Mas eu não estou. É lógico, questionamentos, rebusteios, e é uma delícia, porque isso alimenta todos nós, né? De começar a perceber, nossa, eu sou capaz de cuidar de mim mesma durante alguns instantes. Não é mais a mãe ou o pai ou o sistema ou o marido ou a conta bancária ou a reunião importante, né? Ou, sabe, ou a roupa mega, não, é você, né, a floresta, o pé no chão e, para quem tiver coragem, nua, né, ainda não, né, quero ainda deixar um retiro onde as mulheres tenham essa coragem, né, eu preciso ensinar elas a usarem banheiro ainda sem a porta, né, que ainda é o processo, né, colocar uma cortininha para depois fazer um retiro assim. Ah, mas o que isso pode implicar? Milhares de coisas, né? Milhares, porque, no meu ponto de vista, qualquer um pode tirar a roupa da pelada, né? Mas as outras roupas, né, as outras personas, quem de nós tem coragem, né? Então, teve muitas situações em retiros em que eu olhei assim amorosamente e aqui no meu coração, eu falei, nossa, será que tinha uma expectativa aqui e eu não consegui observar? De desejar uma profundidade que eu não estou conseguindo ver, ou fazer um jogo de contente, mas está acontecendo, você que não está percebendo. Eu ia falar, não, nossa, que aprendizado, é cada um na dosagem que é possível. No entanto, você vai observando isso, e meditando, observando, e silenciando, e você vai percebendo que isso começa naturalmente a se modificar. Então aquele retiro em que tinha de repente ou assuntos ou risadas desnecessárias ou brincadeiras que nada a ver, começa a se esgotar, começa a ter uma purificação. Então é claro, o tempo todo um trabalho aqui da Sara observar, tá, então a fonte era muito pura, mas eu precisava fazer assim para a fonte. De repente eu estava olhando só onde estava, né, passando, porque, claro, eu poderia estar ali, né? Aí você começa a falar, nossa, esse tempo de esperar cada um perceber, não, eu preciso falar ainda, e falar assuntos que de repente não tem nada a ver mesmo com o retiro, porque eu preciso vomitar tudo que está aqui. Porque como que eu vou perceber o convite de um retiro, ou de uma prática de yoga, ou de caminhar percebendo onde está andando, se eu estou cheio aqui de questionamentos e repleta de inquietações? Presença. Perceba pensamentos, sentimentos, perceba quantos sims foi falado, e você não tinha nem consciência do que você estava falando. E aí na hora de uma roda, né, de uma grama, de um retiro, elas começarem a se manifestarem, elas começarem a se posicionarem de uma diferença, não de uma diferença que é melhor do que o outro, jamais, de uma diferença assim, nossa, eu estou conseguindo me perceber melhor,
me observar, né? Tanto o meu sol quanto a minha lua, né? Tanto aquilo que está claro como aquilo que está muito no escuro ainda, tá? Então, os retiros, eles têm se tornado cada vez mais um mergulho sem volta no sentido de que mesmo quando voltar e sentar na praia e ficar olhando ali, a pessoa vai se sentir conectada. Pode ir para festa, pode ir para outro país, pode ter sim relacionamentos, casamentos, mas existe uma conexão. E que muitas começaram nos retiros. Então, se você começa a entrar em conexão com o natural, com a natureza, com o confortável, começa a desenvolver uma certa amorosidade. Nessa amorosidade que é próprio do yin, que é próprio do feminino, você vai conseguir acolher. O acolhimento é do feminino. E o que nós, infelizmente, né, nós mulheres estamos vendo, e isso é muito triste, para não dizer lamentável. No entanto, eu percebo enquanto processo, é só um processo, é observar mesmo, né, correr das águas. Essa necessidade, né, de estar à frente das coisas e de falar cada vez mais e de se empoderar, em um sentido que não é a essência. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo esse poder como uma conexão consigo mesma, com o belo, com o yin, com a amorosidade, com o acolhimento, com a quietude. Qual a correlação que a gente tem quando se fala em mulheres, né? Extravagantes, desequilibradas, né? Você pode ser, sim, feminina, raspando a cabeça, que um dia desse ainda, talvez eu passe por esse processo, né? Mas tem que ser muito verdadeiro, não para poder, né? Professora de yoga raspa a cabeça, né? Não, é assim, quando os meus cabelos estiverem bem compridos energeticamente, né? Quando eu tiver conseguido fortalecer ainda mais, né? Essa natureza, qual é a natureza da Sara? Para que ela possa levar outras mulheres para a natureza. E ver no olhinho delas, na atitude, no sorriso, nas brincadeiras, saindo daquela camada superficial e conseguindo se aprofundar um pouco mais. Aí eu tenho certeza absoluta, é inquestionável. Basta observar. Elas começam a entrar em contato com esse feminino essencial, verdadeiro. Acolhimento, amorosidade, aceitação. Aceitação não de submissão, mas de presença, de compreensão. A compreensão é muito própria do feminino. A compreensão está na nossa natureza. What am I going to do when this year is over? Where am I going to live? Oh, maybe Chicago. Oh my God, I could build a meditation room. No, stop thinking. Why is this so hard? Screw you, Corella. How the hell does she do this? She looks like